Olá, meu nome é Fábio Dias e vamos aqui falar da relação de doação de sangue e vestibular. O nosso foco vai ser a correção da questão da UFMG de 2012 da prova de medicina. Mas vamos também relacionar essa prova com outras provas. Nosso interesse então é mostrar como que o conteúdo de doação de sangue pode ser cobrado num vestibular e em questões abertas. Os conteúdos aqui falados estão no blog salabioquimica.blogspot.com. Entre no blog, pegue as provas, faça e depois assista essa videoaula, que é uma videoaula do comentário dessas questões. Então faça as questões antes, depois volte aqui para a gente corrigir as questões. Pois bem, a questão da UFMG é sobre doação de sangue. Quando você ouve falar sobre esse tema, doação de sangue, o que você pensa? Nossa, cacete de agulha! Ajudar os outros, não é? Eu sei que você pensa isso, ajudar os outros. Vamos lá? Doação de sangue e o vestibular da UFMG. Vamos tratar do vestibular de medicina 2012. A questão fala o seguinte: a doação de sangue por adultos é incentivada, exceto quando se trata de portadores de hábitos comportamentais ou enfermidades que possam representar risco aos receptores. As pessoas interessadas em doar sangue são submetidas inicialmente a uma entrevista e, posteriormente, têm seu sangue coletado para a realização de alguns testes. Nessa entrevista, pergunta-se, entre outras informações, se a pessoa possui alguma tatuagem no corpo. Justifique a importância dessa pergunta. Sabemos que existem várias campanhas para a doação de sangue, mas para esse processo acontecer, para a doação de sangue acontecer, é necessário uma certa triagem, e nessa triagem vão ser feitas várias perguntas, e dentre elas, da tatuagem. Por que a tatuagem inabilita por 12 meses o indivíduo a doar sangue? Porque essa tatuagem, ela implica em perfuração. E nessa perfuração pode acontecer contaminação. Não me faça isso! De fato, o tatuador ele pode evitar que essas contaminações ocorram caso ele use agulhas descartáveis e caso ele não reutilize os pigmentos. Porém, existe o risco e por isso o indivíduo com uma tatuagem ele deve aguardar 1 ano para doar. Então a tatuagem é um processo que envolve perfuração e nessa perfuração pode acontecer contaminação. Bem, vamos conferir na fonte essa informação. Hemominas, tatuagem. Site do Hemominas. Tatuagem e maquiagem definitiva. Por que quem faz tatuagem ou maquiagem definitiva não pode doar por 12 meses? No site do Hemominas encontramos: nesses procedimentos, ocorre a perfuração da pele para a implantação do pigmento. Mesmo que a agulha seja descartável, utilizada uma única vez, se houver reaproveitamento de pigmentos, poderá ocorrer a transmissão de algumas doenças infecto-contagiosas, que podem ser transmitidas pelo sangue, como, por exemplo, hepatite por vírus B, que se caracteriza por uma longa sobrevivência no ambiente. Não é fácil ver se alguém tem hepatite. A hepatite é transmitida pelo contato com o sangue da mãe para o bebê durante a gestação, compartilhando materiais para uso de drogas, usando materiais não esterilizados em tatuagem, piercing ou manicure. Mas você também pode se prevenir. Abra os olhos e exija sempre materiais descartáveis ou esterilizados.
Por acontecer perfuração de pele, pode ocorrer através de agulhas ou pigmentos reaproveitados, contaminação por hepatite e outras doenças transmissíveis pelo sangue. Questão 2. Em uma amostra de doadores de sangue da Fundação Centro de Hematologia e Hemoterapia de Minas Gerais, Hemominas, identificou-se a distribuição dos grupos sanguíneos dos sistemas indicados neste quadro. Considerando que essa distribuição de fenótipos se assemelha à observada no Brasil e que os alelos envolvidos no sistema BO são denominados de I, IA e B, e no sistema RH de D maiúsculo e D minúsculo, Dzão e Dzinho, faça o que se pede. A. Assinalando a quadrícula apropriada, indique se você concorda ou discorda com esta afirmativa. Nessa amostra da população, a frequência do alelo Izinho é de 47,3%. Vamos retornar à tabela. Está a tabela. Ele falou que a frequência de Izinho é 47,3%. Perceba que esta frequência de 47,3% se refere à frequência do O, do fenótipo O. Ou seja, 47,3% se refere à frequência do genótipo homozigoto recessivo, ou seja, Izinho. 47,3% não é a frequência do Izinho, mas a frequência do Izinho. Retornando então, nessa amostra da população, a frequência do alelo Izinho é de 47,3%. Sobre essa afirmativa, o aluno deve se posicionar discordando, então ele deve marcar discordo. Justificativa. Essa é a frequência do genótipo Izinho e não do alelo Izinho. Ou seja, 47% é a frequência do genótipo homozigoto recessivo e não do alelo recessivo. Está no edital da prova de medicina noções de frequência gênica. O aluno não pode confundir frequência gênica com frequência genotípica. Quando falamos que a frequência de O é 57%, então a frequência de Izinho é 57%, isso é frequência genotípica, ou seja, é a frequência do genótipo homozigoto recessivo, do genótipo Izinho. É diferente de frequência gênica. A frequência gênica se refere ao alelo. E o alelo está tanto no Izinho, como também no IAzinho, como também no IBzinho. Então, não confunda a frequência gênica com frequência genotípica. Continuando a questão, letra B. Cite o genótipo menos comum no Brasil em cada um dos sistemas indicados. Genótipo do sistema BO, genótipo do sistema RH. Qual é o genótipo do sistema BO mais raro e qual é o genótipo do sistema RH mais raro? Retornando à tabela. Para o sistema, a tabela ela não se refere a genótipos, a tabela ela se refere a fenótipos. Então, inicialmente, vamos pesquisar o fenótipo menos comum. O fenótipo menos comum para o sistema ABO é o fenótipo AB, com total de 3,9%.
Então, o fenótipo AB é o menos comum. Qual dos dois AB? AB positivo ou AB negativo? O AB negativo é o fenótipo menos comum. Cite o genótipo menos comum no Brasil em cada um dos sistemas indicados. Genótipo do sistema BO, o menos comum, não é AB, porque a questão pede genótipo e não fenótipo. Então a resposta correta, o genótipo do sistema BO, menos comum, é IA e B. O genótipo do sistema RH não é RH negativo, porque RH negativo é fenótipo e não genótipo. O genótipo menos comum do sistema RH é o homozigoto recessivo, ou seja, desenho. Item 3. O sangue doado à Fundação Hemominas é processado para obtenção de diversos produtos, de 1 a 4, tendo-se em vista diferentes finalidades de uso. Aqui está o processamento: sangue total fresco, centrifugado, o que vai produzir um plasma rico em plaquetas e um concentrado de hemácia. A partir do plasma rico em plaquetas, é retirado o precipitado rico em fibrinogênio e fatores de coagulação. Considerando as informações contidas nesse esquema e outros conhecimentos sobre o assunto, cite um número de 1, 2, 3 ou 4 que no esquema dado corresponde ao produto de sangue a ser usado nas situações indicadas. Justifique. Situações são hemorragia e hemofilia. Hemorragia e hemofilia. A hemorragia se refere à perda de sangue, a extravasamento de sangue. Nós, vertebrados, temos uma circulação fechada. Não é comum, não é fisiológico, não é normal que o sangue saia do vaso. Essa saída é patológica, é hemorragia. Então, hemorragia é perda de sangue. Já a hemofilia se refere a um conjunto de doenças genéticas na qual os indivíduos não produzem certos fatores de coagulação. Hemorragia é um quadro em que se perdeu sangue. Então, o que é indicado para este quadro é o sangue total fresco, que vai repor todos os elementos perdidos neste processo. Já a hemofilia, uma doença na qual o indivíduo não produz certos fatores de coagulação, ele deve receber 4, que contém esses fatores de coagulação. Hemorragia. O indivíduo com hemorragia ele deve usar o 1, sangue total fresco. Justificativa: reposição de todos os componentes sanguíneos. No caso do indivíduo hemofílico, ele deve usar 4. 4 é o precipitado rico em fibrinogênio e fatores de coagulação. A justificativa: a hemofilia é um grupo de doenças genéticas recessivas na qual não há produção de certos fatores de coagulação. Uma outra alternativa de resposta é, no caso do indivíduo hemofílico, é 2, já que o plasma contém os fatores de coagulação. Então 2 também é uma resposta admissível para o indivíduo hemofílico. Para o indivíduo que sofreu hemorragia, uma outra resposta possível é 3, concentrado de hemácias. Inclusive, concentrado de hemácias para casos de hemorragia é o que está no site do Hemominas. Coloquei lá como resposta sugerida sangue total, porque essa resposta já aconteceu na prova da UFMG em anos anteriores.